Fala, rapaziada, vamos entrar aqui nas aulas 9 e 10, direitos sociais. É direito fundamental, hein? É direito fundamental. Então vamos lá? Direitos sociais é aquela ideia de prestação do Estado, bem-estar social. Estado, faça alguma coisa para mim. Estado, preciso de você. Já depois da primeira dimensão, primeira geração dos direitos civis e políticos, vem os direitos sociais. Trabalho, previdência, lazer, segurança. E aí, falando em trabalho, galera, não vou esmiuçar muito, mas todo mundo tem direito a um salário mínimo, o salário tem que cobrir as despesas, tem que trazer a dignidade, etc, 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 etc. E aí, falando em trabalho, o que é importante? Direito de greve. Você tem direito a fazer greve. Militar, não. Mas o funcionário público civil tem direito de greve. Onde isso está regulamentado? Existe uma lei de 89, 7783. Essa lei de 89, ela não é de greve para funcionário público civil, mas ela é usada, o Supremo deu essa interpretação já, para os funcionários públicos civis, enquanto não há lei do funcionário público para tratar de greve. Então, qual que é a sacada? Por que fala aí para você no teu material que é norma de eficácia limitada? Norma de eficácia limitada, ela é uma classificação de salvo engano, de José Alfredo da Silva. Desculpa se eu errei o autor agora aqui, mas você tem 3 classificações: norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. Norma de eficácia plena é aquela que já é posta na Constituição e é aplicada de maneira integral, imediata e não sofre aí nenhuma restrição. Ou seja, o que está previsto ali já é aplicado ali. Exemplo, todos são iguais perante a lei, etc, etc, etc. Isso é uma norma de eficácia plena. Isso aí já está lá, é aplicado imediatamente. Norma de eficácia contida, isso é aplicado imediatamente, mas pode sofrer uma contenção, pode sofrer uma regulamentação que diminua, que limite alguns desses direitos, que contém alguns desses direitos, para que e não sejam aplicados integralmente conforme a Constituição. Então, vai algum texto constitucional que conste depois lá. Salvo disposição legal expressa, conforme disposição em lei. Ou seja, quando vier esta lei, para complementar o que está na Constituição, isso pode limitar um pouco alguma liberdade ali que a nossa Constituição trazia para aquele tipo de ação, tá bom? Norma de eficácia plena, norma de eficácia contida. Norma de eficácia limitada, você não consegue exercer aquele direito enquanto não houver lei. Se não há uma lei regulamentando determinada situação, você não consegue usufruir daquele direito. E aí cabe mandado de injunção, por exemplo. Tá? Então, norma de eficácia plena, aplica-se imediatamente, integralmente, o que está previsto de direito. Norma de eficácia contida, também aplica-se imediatamente o direito, mas pode sofrer uma contenção, uma diminuição pela lei. E a norma de eficácia limitada? Você precisa de uma lei que vai regulamentar essa situação para você usufruir do direito. Tá bom? Então, por isso que ela é falada que o direito de greve é uma norma de eficácia limitada. Está lá escrito que há o direito de greve, no artigo 7º, conforme dispuser lei. E não tem lei. Então, como é que você vai fazer greve sem lei? Então, qual é o limite? Por isso que usa-se essa lei de 89, que é a lei de greve geral, ela já foi aplicada para os funcionários públicos, então usa-se por analogia essa lei aos funcionários públicos, porém, para militares não existe direito de greve de forma alguma, tudo bem? Direito à saúde, ter atendimento à saúde, tratamento de saúde e com qualidade. Educação, qual que é o paralelo que fazem aqui? O nosso policiamento escolar, que nada mais é de que garantir um direito social. Caiu tudo meu material aqui, peraí. Voltei, caiu tudo meus resumos aqui, vamos lá. Tá? Então, o paralelo de policiamento escolar, que é você garantir um direito fundamental, trazendo segurança nas escolas ali, colaborando com a educação, tá bom? Direito de nacionalidade, galera, nacionalidade diferente de cidadania. Nacionalidade, vínculo jurídico. Nacionalidade, vínculo jurídico. E aí você tem brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Brasileiro nato e naturalizado. Como que você pode ser um brasileiro nato? É a questão aqui da nacionalidade originária. Ou seja, se você nasceu aqui, se você é filho de pais brasileiros que estão a serviço do Brasil no exterior, seu pai e sua mãe estão a serviço do Brasil no exterior, e aí sua mãe estava grávida, você nasceu lá, nacionalidade originária. Ou pai ou mãe brasileiro, quando nasce no exterior, mesmo que não esteja a serviço do Brasil, mas são registrados lá no Departamento do Brasil, lá no Consulado Brasileiro. Então, se nasceu na Itália, estava de passeio na Itália, nasceu lá,
e aí registrou lá na repartição brasileira, é nacionalidade originária. Ou pais brasileiros, nasceu lá no estrangeiro e quando volta para o Brasil requer, não foi registrado lá na repartição brasileira, mas requer a nacionalidade brasileira quando volta ao Brasil e aí já tem idade para solicitar, etc. e tal. Nacionalidade originária. Nasceu no Brasil, pais estão ao serviço do país quando você nasceu lá fora, pais estão no país lá fora e registram você lá, que nasceu lá, ou você nasceu lá e quando volta para cá você requer a sua nacionalidade originária brasileira. Naturalização é a nacionalidade adquirida. Quando você pede, você é um brasileiro naturalizado. Vem do estrangeiro para cá, e aí tem alguns requisitos lá que não vem ao caso, para a gente abordar aqui, não precisa se aprofundar, mas você pede para se tornar brasileiro. Uma é facultativa, outra é obrigatória, o Estado tem que te dar, outro Estado não tem que te dar. Agora se liga, que isso aqui é prova, quais são as funções, os cargos que precisam de brasileiros natos. Quais são os cargos que precisam de brasileiros natos? Isso aqui vai cair na sua prova, depois você me agradece. Galera, são 6. Ó, todos os presidentes. Então, o presidente da República e o vice. O vice. Tem que ser também. O General Mourão é brasileiro nato. Então, presidente da República e vice. Agora, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Se liga nisso aqui, ó. Eu não estou falando que todo deputado, todo senador tem que ser brasileiro nato, mas os presidentes têm que ser brasileiro nato. Aí você tem chefe de carreira diplomática permanente. Os diplomatas têm que ser brasileiros natos. Você tem ministro da Defesa. Você tem oficial das Forças Armadas. Praça das Forças Armadas? Não. Oficial das Forças Armadas. E você tem os membros do Conselho da República. São 6. São membros que auxiliam o presidente da República em decisões estratégicas, estado de defesa, estado de sítio. Tá? Então, ó, presidente da República e vice, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado. Tem mais um aqui. Olha eu confundindo aqui, ó. Ministro. Olha eu enganando vocês, ó. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente da República e vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, carreiras diplomáticas, ministro da Defesa, oficial das Forças Armadas, membros do Conselho da República e ministro do Supremo Tribunal Federal. Brasileiros natos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que eu falei 6 para vocês? Tô de sacanagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aí. 8 cargos, 8 pessoas. Se você colocar o vice-presidente, dá 9, né? Mas presidente e vice já acopla tudo junto. Então, memoriza os presidentes com o vice. E aí você memoriza carreira diplomática, ministro da Defesa, ministro do Supremo Tribunal Federal, oficiais das Forças Armadas e a galera do Conselho da República. Cargos de brasileiro nato e exclusivos. Tranquilo, galera? Fechamos aqui? Não, fechamos não. Tem perda da nacionalidade. Ó, só perda da nacionalidade, importantíssimo, perda da nacionalidade. Vamos abordar alguns temas aqui que fica mais tranquilo aqui. Ó. Vamos começar pela perda da naturalização, aquela nacionalidade adquirida quando houver sentença judicial que diga que você perdeu a nacionalização. Esse processo corre pela Justiça Federal, tá bom? É o juiz federal quem faz isso. Atividade nociva ao interesse nacional. Atividade nociva ao interesse nacional, tá? E agora, quando que você também pode perder a nacionalidade? Inclusive, tem 1 ou 2 casos no Supremo que já foram decididos que foi perdida a nacionalidade originária. Mas, vamos lá. Quando você perde a nacionalidade adquirida, a naturalização? Quando a naturalização é por sentença judicial que determina a perda da sua naturalização por atividade nociva ao interesse do Estado. E quando você adquire outra nacionalidade. Então, se eu tenho a nacionalidade brasileira, mas eu adquiro a norte-americana, eu perco a nacionalidade brasileira. Duas exceções. Quando for uma nacionalidade originária pela lei estrangeira, você tem algum parente lá da Espanha, lá de Portugal, lá da Itália, e eles garantem lá que você pode ser um cidadão italiano,
Então aqui você adquire outra nacionalidade, mas a lei do país lá trata você como uma nacionalidade originária. Então você não perde a sua nacionalidade aqui do Brasil. Segundo caso, quando o país, o Estado lá exigir que você adquira a nacionalidade para fruir de alguns direitos lá no país. Então você está trabalhando lá na Indonésia. A Indonésia quer que você, para você trabalhar lá, você precisa se naturalizar lá, ser um nacional de lá. Aí você não perde a nacionalidade sua brasileira aqui, tudo bem? Quando o país requer aí algumas exigências para você permanecer lá no território. Cidadania, galera. Lembra? A nacionalidade, vínculo jurídico. Cidadania está ligado com vínculo eleitoral, direitos eleitorais aqui. Então, prerrogativas, faculdades de interferir direta ou indireta, imediata ou imediatamente na vida do Estado, na participação política do Estado. Isso é o direito de cidadania. Uma coisa é nascer no país, outra coisa é exercer os direitos políticos de fato daquele país. Uma coisa é nacionalidade, outra coisa é cidadania. E se liga aqui, ó. Quando você conquista a sua cidadania? Quando há o alistamento eleitoral. Quando há o alistamento eleitoral. Quando que há o alistamento eleitoral? Quando você faz a qualificação e inscrição como eleitor. Qualificação e inscrição como eleitor. Quando adquirir a cidadania? Alistamento eleitoral. Chique? Agora, olha aqui, ó. Quem é que tem o alistamento eleitoral obrigatório? Quem tem esse alistamento eleitoral obrigatório? Quem tem? Mais de 18 anos e menos de 70. Mais de 18 anos e menos de 70. É quem tem esse alistamento eleitoral obrigatório. E facultativo? Quem tem entre 16 e 18, quem tem mais de 70 e os analfabetos. O alistamento aí, ele é facultativo. Então, obrigatório, de 18 a 70. Facultativo, de 16 a 18 e mais de 70. Quem tem mais de 70 não precisa se alistar, não precisa, de fato, ir lá, votar, se candidatar para qualquer coisa, né? Quem já tem mais de 70 já tem essa liberdade do Estado. E que é analfabeto também, tá? Analfabeto, maior de 70 e entre 16 e 18. Agora, quem não pode ser eleitor? Quem não pode se alistar como eleitor? Estrangeiros e os conscritos durante a prestação do serviço militar obrigatório. Quem não pode se alistar como eleitor de jeito nenhum? Estrangeiro e conscritos durante a prestação do serviço militar. Quem tem o alistamento facultativo, ou seja, não é obrigatório, quem tem entre 16 e 18, quem tem mais de 70 e quem é analfabeto. E quem tem o obrigatório de 18 a 70 anos. Certo, galera? Agora sim. Fechamos aí elas 9 e 10, vamos para 11 e 12. Bora estudar, galera, bons estudos.